Olá, ouvinte. Aqui estamos para mais um momento de reflexão bíblica. Eu gostava de iniciar este momento fazendo uma pergunta. Quem é cristão, levante a mão. Talvez você tenha levantado a sua mão aí onde você está. E quem sabe você possa se considerar um cristão. A verdade é que existem cristãos nominais e cristãos verdadeiros, praticantes, seguidores de Jesus Cristo, assumindo um compromisso sério com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Quem são os que se dizem cristãos comprometidos, que se dizem servos de Jesus Cristo, a quem proclamam como nosso Senhor e Salvador único? Na verdade, são poucos. A maioria são cristãos nominais. Vamos pensar um pouco sobre isto. Ter a Jesus Cristo como Senhor é mais que aceitá-lo como Salvador, é mais que falar bem de Jesus. É aceitar o plano de Deus para nós, um plano baseado na pessoa de Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Um plano que tem como objetivo nos tornar servos de Jesus, seguidores comprometidos de Jesus, compreendendo qual é a tarefa e o propósito de ser um discípulo de Jesus Cristo. O plano de Deus está exposto de forma clara na Bíblia, que é a palavra de Deus, onde vemos que somos uma geração de discípulos, uma geração de servos, eleitos pelo próprio Jesus, onde temos a responsabilidade de agirmos como intercessores, como sacerdotes reais do corpo de Cristo, membros de um grupo chamado Povo de Deus, Filhos de Deus, um povo que foi adquirido por um preço inquestionável, o preço pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o derramamento do sangue de Jesus. Nós fomos ali na cruz adquiridos com um propósito único, o de anunciarmos as virtudes do Deus vivo, que temos Jesus como Senhor e Salvador, o qual tem o poder de nos transportar das trevas para a maravilhosa luz divina. Nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus para sermos feitos filhos de Deus, servos dele e discípulos de Jesus Cristo. O nosso servir é fruto da misericórdia de Deus para conosco. Antes não podíamos servi-lo, porque nós éramos incrédulos. Nós não tínhamos conhecimento do plano da salvação e nós então éramos cristãos nominais. Éramos pessoas que andavam segundo os desejos dos seus corações. Depois de conhecermos a Jesus, nós andamos segundo os desejos e a vontade de Jesus Cristo. Vamos pensar nisto. E Jesus certa vez disse no Evangelho: se você ouvir e fazer aquilo que eu vos digo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu quero que você pense nesta hora, porque nós vivemos tempos difíceis, onde temos uma geração de cristãos nominais e não cristãos verdadeiros. Há um texto na Bíblia, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este texto da carta do apóstolo Pedro fala de que antes de crermos em Jesus e aceitá-lo como Senhor Salvador e segui-lo em obediência, nós não éramos uma geração eleita, nós não éramos um povo santo, nós não éramos povo de Deus. Só nos tornamos povo de Deus a partir do momento em que nós reconhecemos e aceitamos o convite de Jesus. A partir do momento em que reconhecemos os nossos pecados e cremos que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente e único meio para perdão e salvação das nossas almas.
Se você quer se tornar um povo de fato de Deus, um cristão genuíno e verdadeiro, você precisa crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pense nisto. Que tipo de cristão você tem sido? Nominal ou realmente comprometido com Jesus Cristo e seguidor de Cristo nos seus ensinamentos? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, Mauro Prado.